Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Mila Borges e vim trocar uma ideia com vocês sobre as competências da redação do Enem. Você sabe exatamente que ponto cada competência vai avaliar no seu texto? Não? Então não tem problema, porque nesse vídeo eu vou te explicar tudinho. Cola aqui comigo. Para a gente ir bem em qualquer concurso, a gente precisa conhecer muito bem a banca avaliadora. Conhecer a banca, gente, dá segurança para que a gente entenda exatamente o que a banca espera da gente quando propõe uma frase temática e quais são os critérios que essa banca vai utilizar para nos avaliar. Com o Enem não é diferente. É muito importante que você conheça cada ponto de avaliação dentro de cada competência para que você consiga entregar para o corretor exatamente aquilo que ele quer ver, tá? Todo mundo sabe que a redação do Enem vale nota 1000 e que essa nota 1000 é distribuída em 5 competências, cada competência valendo 200 pontos. E você não perde de 1 em 1, você perde de 40 em 40 quando você comete algum erro. Então as notas em cada competência são 0, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos. E como o nosso objetivo é tirar 200 pontos em todas as competências para chegar à tão sonhada nota 1000, eu vou desvendar com vocês todos os mistérios de cada competência, começando, obviamente, pela competência 1. O que avalia a competência 1? A competência 1 vai avaliar o uso da norma culta. Isso mesmo, aquelas coisas de gramática, aquelas coisas de sintaxe, que muitas vezes é o terror de muitos alunos. Mas o que você tem que saber sobre gramática? Tem aluno que acha isso, né? Meu Deus, eu vou ter que decorar a gramática toda. Não, calma. Você vai precisar focar nos seus principais erros, mas principalmente nos desvios e na estrutura sintática. Que desvios a banca vai observar se você cometer, que podem te fazer perder alguns pontinhos na competência 1. Olha aí na tela, ó. Desvios de convenções da escrita, que são aquelas questões de acentuação, ortografia, divisão de sílaba, uso do hífen, uso de letra maiúscula, uso de letra minúscula. Tem também os desvios gramaticais, que são aquelas questões de flexão de nomes e verbos, pontuação, vírgula é um problema para você? Paralelismo, regência verbal, regência nominal, concordância, colocação pronominal também. Tem também a questão das escolhas de registro, que é a adequação à modalidade formal da língua. Então, o que você tem que prestar atenção aí? Não pode ter registro informal, aquela coisa de abreviar a palavra, de usar marcas de oralidade, né, expressões comuns à fala, isso tudo é muito prejudicial. E também de escolha vocabular, que é exatamente a precisão do vocabulário empregado. Não adianta botar uma palavra difícil, linda, maravilhosa e usar essa palavra de forma inadequada, tá? Isso vai fazer com que você perca ponto na competência 1. Além dos desvios, outra questão que vai ser avaliada pelo seu corretor é a estruturação dos períodos, a estrutura sintática dos períodos que você constrói para compor lá o seu parágrafo, o seu texto. Então não pode ter justaposição de períodos, não pode ter truncamento, e a dica aí é: faça períodos curtos, objetivos, com clareza, para que o corretor entenda absolutamente tudo da melhor forma possível. Existe um mito aí também, tá, gente? Tem gente que fala assim, não pode fazer período longo na redação. Período longo na redação é um erro. Não é um erro. Um período longo bem pontuado, ele vai contar, ele vai valer certinho. Agora, o que acontece? Você tem muito mais facilidade de cometer algum erro, algum desvio num período muito longo. Por isso que eu e a maioria dos professores de redação recomendamos a vocês que façam períodos mais curtinhos, mais objetivos, porque isso vai, de fato, evitar alguns deslizes por falta de atenção quando a gente constrói um período muito longo, com muitas intercalações, com muitas inversões, tá bom? Então, competência 1 vai avaliar basicamente essas duas coisas, os desvios e a estrutura sintática. E a competência 2? Você sabe o que a competência 2 avalia? A competência 2 vai avaliar 3 coisas. 3? 3 é muita coisa, né? Mas olha aí na tela o que a competência 2 avalia.
A primeira coisa que o corretor vai avaliar na competência 2 é o tema, se você fez a abordagem completa ou se você tangenciou, tá? Abordagem completa ou tangenciamento. Lembrando que fuga ao tema é 0, então não chega nem a ser avaliado aqui na competência 2. Depois, ele vai avaliar a estrutura do seu texto e, por fim, o uso do repertório sociocultural. Vamos às dicas práticas, tá? No tema, né? Para o corretor entender que você, de fato, fez a abordagem completa do tema, qual é o macete? Mencionar as principais palavras que compõem a frase temática no seu texto. Lá na sua introdução, por exemplo, você não tem que fazer a apresentação do tema? Tá aí, não tem melhor oportunidade para que você mencione as principais palavras que compõem a frase temática. Isso não significa copiar a frase temática, tá, gente? Mas mencionar essas principais palavras no seu parágrafo introdutório já vai ajudar o corretor a perceber que você compreendeu integralmente a proposta temática, tá bom? Na estrutura do texto, gente, o que ele vai avaliar? Se a introdução existe, se ela faz de fato o papel de introdução, se tem o desenvolvimento fazendo o papel de desenvolvimento e se tem uma conclusão ali servindo para finalizar o texto. E no uso do repertório, tem 3 coisas que são muito importantes que o corretor vai avaliar para te dar os 200 pontos também, tá? Primeiro, se esse repertório é um repertório legitimado por alguma área do conhecimento, pelas artes, pela sociologia, pela ciência, pela filosofia, pela geografia, pela história. Depois, vai avaliar a pertinência desse repertório ao tema. Se é um repertório que se liga diretamente a algum dos pilares do tema, se ele está conectado com a discussão que o tema levantou. E, por fim, vai avaliar a produtividade desse repertório. Como assim a produtividade? Se você fez um uso produtivo, se o seu repertório está servindo efetivamente para alguma coisa no seu texto. Ele está servindo para contextualizar, ele está servindo para exemplificar, para justificar, para dar um embasamento teórico. Se o seu repertório tem serventia no seu texto, se ele está linkado, conectado à discussão que você propôs, aí sim o uso é produtivo e você fecha os 200 pontos na competência 2. Agora a gente vai falar sobre a competência 3. O que a competência 3 vai avaliar? Ih, muita coisa! Olha aí na tela. Olha aí o que a competência 3 avalia. Ó, é avaliar a argumentação propriamente dita. Vai avaliar se você tem um projeto de texto estratégico. Vai avaliar se o seu texto tem autoria, se você desenvolve os argumentos ao longo de todo o texto e se seu texto está coerente. Vai avaliar a coerência da sua produção. Muitos alunos consideram a competência 3 a mais difícil de tirar 200 pontos. Eu concordo em partes, tá? Se você seguir tudo direitinho que tem que fazer, entregando para o corretor o que ele quer ver, não fica tão difícil assim tirar esses 200 pontos na C3. Vamos lá. Projeto de texto, gente. O que é o projeto de texto? A gente fala assim, professora, projeto de texto é meu rascunho? O corretor vai ver o meu rascunho? Ele vai ter acesso a isso? Não, gente. Projeto de texto, ele é o planejamento prévio do seu texto. Ele é um esquema que se deixa perceber pela organização das suas ideias no texto. Então, o projeto de texto está intimamente ligado à forma como você organiza as suas ideias no texto. Ele começa lá na análise do tema, no seu brainstorm, na sua roteirização, no seu planejamento mesmo, quando você consegue, de fato, traçar uma estratégia argumentativa, uma estratégia de organização, começa a elencar por ordem de prioridade as ideias. Tudo isso compõe um bom projeto de texto. E quando isso acontece, você faz isso de forma eficiente no seu texto, tá? O corretor consegue perceber, isso fica muito nítido para o corretor, beleza? Segundo ponto, a questão da autoria. Tem gente que fala assim, a autoria é colocar conhecimentos de outras áreas. Não, isso é uso de repertório sociocultural. Autoria, gente, é quando você consegue cumprir o seu projeto sem falhas, de forma autônoma, de forma livre, de forma autoral. Você consegue traçar um projeto e cumprir, executar o seu plano de ação para aquele texto.
isso transforma o seu texto num texto com autoria, tá bom? Depois o corretor vai avaliar a fundamentação dos seus argumentos, o desenvolvimento dos seus argumentos. Se você realmente problematiza, se você realmente consegue comprovar ou exemplificar as coisas que você está colocando ali no texto como um problema, então não basta dizer isso daqui é um problema. Não basta colocar um monte de repertório. Você precisa fazer isso de forma conectada. E aí, gente, um macete muito importante é você seguir a estrutura do parágrafo. Tópico frasal, ampliação e finalização. Dentro da ampliação, o que você tem que fazer? Problematização e fundamentação. Quando você faz isso, você consegue entregar para o corretor, aos olhos do corretor, todo o desenvolvimento da sua argumentação, e isso é muito importante para sua nota na competência 3. E a coerência também do texto, né, gente? O texto tem que ser coerente, ele tem que ter informações relevantes, as informações precisam ser condizentes com a realidade, ele precisa apresentar ideias que não se contradigam. Se você entrar em contradição, isso fere também a coerência. Você também não pode ficar repetindo os pensamentos, as ideias, né, ao longo do seu parágrafo incessantemente. Muita gente cai nesse erro, tá? Coloca uma ideia, começa a tentar desenvolver essa ideia, mas aí acaba falando a mesma coisa, só que com outras palavras. Isso fere o seu desenvolvimento, isso fere a coerência do seu texto, então isso também vai ser avaliado na competência 3. Quando você consegue cumprir tudo isso de forma eficiente, você fez uma argumentação eficiente, e é isso que a competência 3 vai avaliar, tá? Então, anota essas dicas aí para você nunca mais tirar menos de 200 pontos na competência 3, beleza? Competência 4. O que a competência 4 vai avaliar? Coesão. Olha aí na tela. Coesão sequencial, tá ligado lá aos conectivos, os articuladores argumentativos, e coesão referencial, que está relacionada às referências que a gente faz a termos já mencionados, já citados no nosso texto, aquela coisa da repetição de palavras. Então vamos lá. Coesão sequencial, que é de fato como você vai dar sequência às informações que você coloca no seu texto. Muito importante, gente, todas as informações que você coloca no texto precisam estar conectadas de alguma forma com as informações anteriores. E você consegue estabelecer essas relações de sentido usando corretamente o que a gente chama de conectivos ou conectores, tá? Então, assim, olha, na frente dos parágrafos, né, no início dos parágrafos, você precisa usar articuladores argumentativos, menos na introdução, porque não tem nada antes, né? Mas no primeiro parágrafo de desenvolvimento, usa um conectivo que faça, de fato, essa conexão. Por isso que o nome é conectivo, é para fazer a conexão com o que você disse anteriormente lá na sua introdução. Faça a mesma coisa no segundo parágrafo de desenvolvimento, na hora que você for iniciar. Coloca um conectivo que remeta ao que você disse anteriormente. Lá na conclusão, usa um conectivo de valor conclusivo, logo, portanto, para marcar essa finalização do seu texto, tá? Entre os períodos, vocês já sabem, pontuou, conectivo. Faça conexões, links, remeta sempre à informação seguinte àquilo que você disse anteriormente. Deixe isso claro para o corretor. Não pode errar valor semântico de conectivo, gente. É bom dar uma estudadinha nisso, porque isso é muito, muito, muito importante. Se você errar um valorzinho semântico, umzinho só, já não tira 200 pontos na C4, tá bom? A outra questão que a C4 vai avaliar é a coesão referencial. Sabe aquela coisa de você ficar repetindo a mesma palavra 1000 vezes ao longo do texto? O Enem quer ver se você tem mecanismos linguísticos que possam fazer essas retomadas sem ficar repetindo a palavra um monte de vezes ao longo do texto. Então você tem que se valer de vários recursos, né? Elipse, pronominalização, sinonímia, para poder ir retomando as palavras que você menciona, os termos, as expressões, sem ter que ficar massivamente repetindo, tornando o texto chato e cansativo, tá? Então é isso basicamente que a competência 4 vai avaliar. Uso de conectivo e repetição de palavras. Olha só, mais uma coisinha, tá? Num texto de 30 linhas, qualquer repetição fica muito evidente.
Mas cuidado, você pode repetir uma palavra ou outra. Um texto como o do ano passado, que fale sobre cinema, dificilmente você vai conseguir fazer o texto todo sem repetir a palavra cinema. Tudo bem repetir. A minha dica para vocês é: tente não repetir no mesmo parágrafo. Tente não repetir muito próximo, tá? Vai usando aí os sinônimos, vai usando as retomadas por elipse, por pronome, porque vai dar certo, tá bom? Então vamos para a última competência, a competência 5. A competência 5 avalia a proposta de intervenção. Olha aí na tela, ó. A competência 5 vai avaliar a proposta de intervenção e os elementos que você usa para a elaboração dessa proposta. Lembrando que a proposta não pode desrespeitar os direitos humanos. Então, como que o corretor vai avaliar a sua proposta? Primeiro, ele vai ver se existe ou não uma proposta. Depois, ele vai ver se essa proposta está articulada ao tema, está articulada à discussão que você fez ao longo do seu texto e se ela respeita os direitos humanos. Tá tudo ok? Ele vai avaliar os elementos que você coloca. Que elementos são esses que necessariamente precisam constar na sua proposta para que você tire 200 pontos? O agente, a ação propriamente dita, o meio ou modo de execução dessa ação, a finalidade, o efeito dessa ação e, por fim, um detalhamento, que é uma informação a mais sobre qualquer um desses elementos. Se tiver os 5 elementos, agente, ação, meio, modo de execução, finalidade e detalhamento, fechou os 200 pontos, tá bom? Então, não tem mistério, tá vendo? Conhecer de fato o que avalia cada competência é uma ferramenta incrível para que você consiga entregar para o corretor o que ele quer ver e garantir uma excelente nota na sua redação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!